Nesse vídeo nós vamos falar se ainda vale a pena comprar imóveis em 2026 nos Estados Unidos, os benefícios, as oportunidades e uma data que, se você não tiver ligado, você vai ficar para trás. Essa deve ser uma das perguntas que eu recebo todos os anos e, como eu já falei para vocês, anos diferentes, tem oportunidades diferentes. Você ficar parado observando o mercado não vai te ajudar em nada. Então presta atenção nesse vídeo que talvez vai te tirar de cima desse muro. Vamos falar primeiramente dos benefícios de comprar imóveis. Uma coisa que nunca vai deixar de existir é o seu equity, aquilo que pertence a você da casa. Lembra que você pega um empréstimo do banco, mas não é o valor total da casa. E tudo aquilo que você paga de principal é seu. E você, quando está pagando aluguel, você não está pagando nenhum principal. Você está jogando dinheiro no lixo. Na verdade, você está pagando um mortgage, só não é o seu. Você está pagando para outra pessoa construir equity e você está deixando esse dinheiro para trás. Muito importante e que se complementa com o equity é a valorização. Entendam que ao longo do tempo, nos Estados Unidos, a valorização ela é sempre positiva. Não existem curtos períodos de tempo que sim, os valores caíram, mas é muito importante você entender esses períodos e estar preparado para não vender o seu imóvel nesses períodos. Lembre que você não investe em imóveis para vender em 1 ou 2 anos. Isso aqui é um investimento a longo termo. E a longo termo você sempre vai ver os imóveis subindo em valor. Valorização também vai formar o seu equity. Você tem benefícios fiscais em investir em imóveis. Eu sei que alguns estados às vezes apresentam benefícios fiscais em aluguel, porém, investir em imóveis você sempre tem mais. E se esse imóvel ficar como um imóvel de investimento ou alguma das unidades for unidade de investimento, vocês têm muito mais benefícios fiscais. Saber usar esses benefícios fiscais ao seu favor pode minimizar e muito o seu pagamento de imposto de renda. O próximo é a renda de aluguel. Se você me conhece e assiste os meus vídeos, você sabe que eu não indico comprar a sua primeira casa como uma single family. Em estados diferentes, a gente vê esse modelo de formas diferentes. Porém, o que acontece? Se você já leu O Pai Rico, Pai Pobre, você sabe que ele fala que a tua casa, a casa que tu mora, é um liability. Um liability quer dizer o quê? É algo que você tem que pagar todos os meses e que te traz um custo excedente. Se você depende do seu trabalho para pagar a sua casa, isso se torna um liability, porque se você perder o seu trabalho, você já não consegue cobrir aquele custo. Como que a gente torna esse imóvel, ao invés de ser o seu liability, ser o seu ativo, ser uma forma de renda passiva? E essa seria a forma de você investir no seu primeiro imóvel numa multifamily. 2, 3 ou 4, até 4 unidades é considerada uma unidade residencial e dá para ser financiado pelo banco. Então, por que eu falo isso? Porque se você tiver 4, você vai estar tendo aluguel de 1, 2 e 3, né? E aqui, o 4 é onde está o seu negativo, é onde você paga. Só que se você tem 4 unidades na sua primeira propriedade, pode ter certeza que elas estão pagando a maior parte do seu mortgage. O seu mortgage inclui o principal, os juros, real estate tax e seguro. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam, mas tem tax, mas tem isso. Eu estou te falando que a tua renda de aluguel deveria suprir a maior parte disso quando você mora na unidade. No momento que você comprar a próxima, essa propriedade ficou toda para aluguel. E essa unidade 4 vai ser mais um positivo em aluguel que vocês vão estar recebendo. Então, essa propriedade aqui, em algum momento, porque seu mortgage é fixo por 30 anos e o seu aluguel sobe todos os anos, ela vai não só suprir as despesas dessa casa que está te construindo equity e valorização,
mas ela vai estar suprindo as despesas, às vezes, da sua próxima casa. Então tenham isso em mente. A primeira casa de vocês deveria estar trazendo renda de aluguel. Deveria ser uma multifamily. Legado e riqueza geracional. Por que eu falo isso? A maioria de vocês tem família, tem filhos e vocês se importam, eu sei que vocês se importam com o que os seus filhos vão ter para o futuro deles. Não existe melhor bem e mais fácil de transferir do que um imóvel. E não existe melhor forma de renda para os seus herdeiros do que a renda de aluguel. Porque não é algo complexo para eles poderem administrar. Existem empresas que fazem essa administração e os herdeiros de vocês vão estar com uma estrutura financeira melhor para o futuro deles. Então pense nisso. Pense em riqueza geracional. Desirê, imposto de transferência. Para aí. Você não está assistindo meus vídeos se você está falando de imposto de transferência. Vai lá e procura o vídeo sobre trust que eu explico para vocês como fazer isso. E demanda constante. Em época que a AI está pronta para explodir e a maioria dos trabalhos vai ser substituído por robôs, não se engane, porque a maioria dos trabalhos está na vergência de desaparecer. O que não vai desaparecer? Trabalhos que sustentam a robotização e o AI, e trabalhos que são dentro dessas fórmulas. Inclusive, se você é eletricista, parabéns, você está pronto para ganhar muito dinheiro agora, que já ganhava antes. Mas o que não muda? As pessoas continuam com a necessidade de morar em algum lugar. E enquanto as escolas ensinarem que é errado você comprar, você que está investindo tem uma demanda crescente para te ajudar a suprir essas unidades de aluguéis que vocês têm disponíveis. A média de idade de um first-time homebuyer nos Estados Unidos, há não muito tempo atrás, era de 33 anos. E a gente está vendo esse regulador subir e a gente está vendo que essa média está subindo para mais de 40 anos. O que quer dizer isso para você que sabe investir, para você que tem unidades de aluguel? Quanto mais o tempo passa, a gente vai ter mais pessoas alugando do que comprando. E quem tiver do lado que comprou, que está construindo riqueza geracional para os seus filhos, vai estar suprindo uma demanda necessária. Porque mesmo que o mundo seja dominado por inteligência artificial, as pessoas ainda vão precisar de um lugar para morar. E você deveria estar investindo em algo que não vai perder lugar para a inteligência artificial. Aluguel sempre vai ter demanda. Vamos falar sobre o mercado de 2025, que foi um dos meus mercados favoritos. Todos os anos que eu trabalho com isso, eu estou fazendo isso faz quase 10 anos. E eu vou te dizer uma coisa. Nós nunca tivemos tantas oportunidades de negociação. Nós nunca tivemos um ano de tantas negociações boas para nossos clientes que estavam comprando do que esse ano. Por que eu falo isso? Como eu sou muito focado em clientes que investem, eu nunca sugiro aos meus clientes vender. Você sabe que existe um caminho de investir em imóveis e você não vai vendendo, só vai deixando para trás mais propriedade de investimento. Então, os nossos clientes estão sempre comprando e buscando mais oportunidades. Lembrem que no meio a adversidades encontram-se oportunidades. E eu vou falar aqui os 3 benefícios que vocês deveriam estar procurando nesse mercado e vocês esquecem. E por que vocês esquecem? Porque vocês focam em ouvir quem vocês não deveriam ouvir. Primeiramente, desligue a sua televisão e pare de escutar que o céu está caindo. Eu vou te falar uma coisa, que a gente vai em casas de todos os valores e nas casas acima de 2 milhões eu praticamente não vejo televisão. E existe um motivo óbvio por isso. Tem coisas que entram na tua mente e não te ajudam de forma nenhuma. E as pessoas ricas, elas sabem disso. Então, para de escutar a televisão. Aprende como que se faz isso. E encontre as suas oportunidades. Faça os seus investimentos. Aqui nos Estados Unidos se chama herd mentality, que é mentalidade de gado. Você só seguir sem questionar. Não faça isso. Vamos falar, então, a primeira coisa que vocês falam sempre:
Ah, mas e os custos iniciais para mim comprar? Porque eu tenho que ter entrada, eu tenho que ter closing cost. Nós já conversamos sobre existem entradas muito baixas e vocês podem e devem tentar se qualificar nesse programa. Porque lembrem, real estate é o único investimento que você coloca uma entrada baixa e ganha 100% dos benefícios. Em 2025, muitas casas ficaram no mercado por um período mais longo do que normalmente elas ficavam, em todos os estados. Eu moro num estado de muita demanda e fazia muitos anos que a gente não via nada parecido. E o que a gente fez? Você tem uma casa lá por $500 mil. Você está pensando em oferecer $490 mil naquela casa. O que eu indico normalmente para os meus clientes? Oferece os mesmos 500, porém pede $10 mil de closing costs. Porque agora, se você estava comprando essa casa com 3% de entrada, isso quer dizer $15 mil de entrada. E você teria mais $10 mil de closing costs. Você acaba de economizar $10 mil nos seus custos iniciais. E agora essa casa, o investimento total inicial nessa casa é de apenas $15 mil. Esses $10 mil você pode usar para renovar alguma coisa na casa ou para guardar e usar depois, mas vai te beneficiar muito na frente. Nós conseguimos várias dessas negociações esse ano de closing costs. Ah, Desirê, mas não seria melhor colocar na casa porque daí a minha parcela ficaria menor? Uma parcela diminuir o valor em $10 mil em um financiamento de 30 anos, onde os juros influencia nesses 30 anos, ela não vale a pena. Porque vai ser uma diferença de $50 a $100, dependendo dos teus juros, e tenha em mente que muito provável você vai refinanciar esse imóvel antes disso, porque a gente vai ver esses juros caindo e você vai ter colocado um dinheiro que não teve um impacto de fato ao longo do seu mortgage. Então não vai valer a pena. Segunda coisa, eu não compro porque o juros está alto, eu vou esperar os juros cair. É isso que todo mundo está esperando. Sim, o que eu falei sobre herd mentality no vídeo na parte anterior? Pare de seguir os outros. Entenda o processo e encontre oportunidades no processo. Vamos falar de novo. Fui comprar uma casa de $500 mil. Só que eu não queria oferecer na casa 490. Eu queria oferecer $480 mil nessa casa. Porém, os meus closing costs, eles só custam $10 mil. Por que eu falo isso? Quando você pede um crédito de quem está vendendo, você não pode sair com dinheiro da mesa do closing. O que eu quero falar com isso? Eles me deram $15 mil, os meus closing costs custaram $10 mil, eu não posso sair com um cheque desses $5 mil. Ele tem que ser usado. Por isso, quando a gente pede closing costs, normalmente eu ligo para o lender e pergunto: quanto que você acha que vai custar os closing costs? Porque ele vai colocar todos os números no sistema e vai dar uma média, não exato, mas bem aproximado de quanto que vai ser. E a gente tenta ficar mais ou menos ali. Ah, Desirê, mas eu queria pedir mais. Não tô achando que é um bom negócio eu só pegar 10 mil nessa negociação. Ok, podemos pedir mais. Lembra que todo financiamento ele tem um limite de quanto que a gente pode pedir de seller's credit, o crédito que o vendedor está dando. Então, a gente ficando dentro desse limite, não tem problema. A gente pode fazer a figura de comprar juros. E por que comprar juros é melhor do que eu pedir um desconto na casa? O impacto de vocês pedirem $10 mil de diferença na casa, porque lembra, daí vocês vão estar pedindo closing costs mais os juros. Posso pedir só os juros? Pode. A gente fez alguns, pediu só os juros, outros a gente pediu só o closing costs, teve uns que a gente pediu os dois. Então, tem uma pessoa do seu lado que saiba navegar o mercado, que saiba te colocar na melhor posição para te proteger. Por quê? Esses números, vocês têm que rodar pelo lender, quem está fazendo o financiamento de vocês, para entender qual que vai ser a melhor parcela de vocês. Por que eu falo isso? De novo, $10 mil
num mortgage de 30 anos, não vai fazer tanta diferença. Porém, se eu pegar uns juros meio ponto ou 1 ponto a menos, vai fazer toda a diferença. Às vezes, vai ser o necessário para chegar àquele juros que eu estou esperando. Por que eu falo isso? Realisticamente, o que a gente espera hoje que vai ser um juros bom e que vai movimentar todo mundo a entrar no mercado? É um juros de em torno de 5,5. Todos os especialistas estão falando isso. Na hora que a gente bater, na verdade eles estão falando assim, 5,9. Eu falo 5,5. Eles falam, na hora que bater menos de 6, vocês vão ver esse mercado inflando de compradores e a competição vai ficar maluca. O que acontece se a competição ficar maluca? Vocês não vão ter mais benefícios, vocês não vão conseguir mais pedir closing costs, vocês não vão conseguir mais pedir juros, vocês vão ter que oferecer mais na casa, porque agora a casa vai estar ganhando 5, 10, 15 ofertas, então vocês vão perder poder de negociação. Eu tive clientes esse ano de 2025 que fecharam casas em juros de 5,5. Comprando juros. Isso quer dizer que não só eles têm o benefício agora, que impactou muito mais a prestação deles, eu acho que foi um impacto de mais de entre 200 e 300 dólares da prestação deles, que ficou menor. Quando pedir aquele mesmo desconto no valor da casa, eram 50 dólares, então fez uma diferença muito grande. Não só eles receberam esse benefício agora no mercado de negociação, esse meu cliente ele pegou closing costs, ele comprou juros de 5,5. Quando a gente chegar nesse momento que cair a 5,5 de novo, ele já está com a casa dele comprada, pagando equity, recebendo valorização, tendo benefícios fiscais e mais. Ele nem vai precisar refinanciar quando cair os juros para 5,5, porque ele já tem um juros muito bom, que é o juros esperado. Então, vai demorar alguns anos para a gente ver um juros menor que isso. E aí, sim, talvez ele ter interesse em refinanciar. Você vê que a negociação dele, a transação dele, foi muito mais fácil. Até porque ele estava num price point, o valor que ele poderia comprar era bem baixo para a nossa região aqui de Massachusetts. Em outros mercados, era bem possível que ele não conseguiria comprar, porque teriam pessoas oferecendo mais, ele estava num teto baixo que ele não conseguiria ultrapassar e talvez ele teria sido jogado para fora do mercado se ele tivesse esperado um juros menor. Esse nosso cliente é americano, ele já tinha outras casas e quando eu falei para ele assim, vamos fazer dessa forma, vamos pedir closing costs, vamos comprar juros, vamos ver como vai estar a tua parcela. Quando o lender ligou para ele com a parcela, ele disse assim, Desirê, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E ele disse, foi a melhor coisa. Eu disse, eu não acredito que eu tô fechando num juros baixo desse. E eu disse, olha, a gente encontrou a oportunidade e a gente jogou com o que a gente tinha. É importante ter uma pessoa do teu lado que te diga o que dá, o que não dá para fazer. Por isso, conhecimento faz diferença nisso daqui. Se você não tem conhecimento, você vai fazer o quê? Seguir o que todo mundo tá falando. Espera os juros baixar. A expectativa de que a cada 1% que os juros cai, 5 milhões de buyers entram no mercado. É 5 milhões a mais de pessoas para concorrerem contigo. Não é 5 milhões só no meu estado. Se você estiver num estado de grande demanda que nem o nosso, você está em problema. Existem outros estados com um mercado um pouco mais tranquilo? Existem. Mas mesmo assim, você vai ter mais competição. E nós temos a figura do refinanciamento, não se esqueça. O que acontece? Digamos que eu só peguei closing costs, não comprei juros, ou até não ouvi nenhum conselho da DDR, só peguei um valor mais baixo da casa. O que acontece? Os juros não deveria te preocupar mesmo assim. Por quê? Nós temos a expectativa de que os juros vá cair. E quando os juros vai cair, você pode sempre refinanciar. Existem alguns períodos muito curtos, acho que em torno de 6 meses, que você não poderia refinanciar, mas é muito rápido para você já poder refinanciar a casa depois que você compra. Por que isso é positivo? De novo, você já tem a casa, você comprou num mercado menos competitivo, você está investindo em equity, está investindo em valorização, você só está preocupado com o teu juros que é um pouco alto, mas agora tá ok na tua parcela, porque quando você comprou, você já estava ciente daquilo ali. Daqui a 1, 2 anos, teu juros cai
e você pega um juros melhor. Eu tive um cliente que na hora que ele foi comprar, ele teve um problema no credit score dele que ele não sabia. Tinha um subscription, eu acho que era de Netflix, entrando em um dos cartões dele e ele não usava aquele cartão. Então ele não viu que aquilo estava acontecendo e ele não pagou algumas prestações do cartão, o que levou o crédito dele muito abaixo. O que a gente esperava de um juros que na época era em torno de 6 para ele, virou 8. Porque o crédito dele estava muito ruim. Lembra, quando você não tem muita garantia para o banco não vai te dar tantos benefícios. As coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis porque você não é um cliente que o banco desejaria tanto em outras ocasiões, né? Então, como o crédito dele estava muito baixo, os juros ficou muito alto. E ele disse, bom, eu já tinha encontrado a casa e tudo. A pessoa que estava fazendo o financiamento dele não tinha visto esse problema que apareceu depois. Então, a gente já estava no meio caminho andado. Foi uma pessoa que tinha escolhido e tudo. Então, o que aconteceu? Tinha um juros de 8. Ele já estava olhando coisas, ele já estava prontíssimo para comprar, ele disse assim, quer saber? Vou comprar assim mesmo. Vou trabalhar no meu crédito, na hora que meu crédito melhorar, eu refinancio. E faz 1 ano e meio mais ou menos, depois de 1 ano e meio, ele trabalhou no crédito dele, o crédito dele ficou ótimo, ele conseguiu um juros de 5,7. Então, assim, já tinha casa, já estava tranquilo, já estava pagando o que era dele, já estava tendo valorização. E quando chegou o momento, ele foi lá e trocou os juros que ele tinha por um juros menor. Então, você sempre tem essa possibilidade de refinanciar. Não esqueça. E agora eu quero falar de uma data para vocês que vocês têm que prestar atenção. Porque isso pode ser o momento que o jogo vai virar. E se vai virar ao teu favor ou contra, a decisão vai ser tua agora. Essa data é dia 15 de maio de 2026. E por que eu falo dessa data? E eu tô falando para alguns clientes sobre isso. Até agora, nós temos o presidente da Fed, é o Jerome Powell. E o Jerome Powell, ele tá muito resistente em baixar os juros. E na verdade, se vocês prestarem atenção, as últimas 2 vezes que o Fed baixou os juros de real estate, eles subiram. E foram por 2 motivos muito específicos. Teve uma vez que o Jerome Powell, que nunca na vida antes ele tinha comentado em nada do que ele tinha feito sobre cortar juros, ele cortou e disse que ele não tinha certeza da estabilidade daquilo para a próxima votação, o que deixou o mercado com uma sensação de instabilidade e aí não baixou os juros de qualquer forma. A segunda foi que dessa vez que teve a votação e que a maioria das vezes essa votação de corte é unânime, ela não foi unânime. Tinham pessoas dizendo que não queriam cortar, tinham pessoas dizendo que queriam cortar mais. Então, essa falta de unanimidade nas cadeiras do Fed também causaram falta de confiança no mercado. E por que eu tô te falando dessa data de 15 de 2026? Vocês gostando ou não do presidente, o presidente está muito interessado de baixar os juros. Primeiramente, porque ele investe em real estate. E eu acho que isso vai impactar ele diretamente. Segundo, a dívida dos Estados Unidos é uma quantia em trilhões agora, que é afetada diretamente pelos juros do Fed. E no momento que o Fed baixar os seus juros, a dívida dos Estados Unidos vai ficar menor. Então, existe um empurrão muito forte nessa direção de que se o Jerome Powell, que está muito resistente a fazer essas mudanças, quando ele se aposentar, né, quando ele sair da cadeira principal do Fed, em dia 15 de maio de 2026, o que se imagina é que a pessoa que vai ser colocada no lugar dele vai estar mais alinhada com essas tentativas do governo dos Estados Unidos e vai seguir em frente com cortes nos juros. Por que isso vai te influenciar de todas as formas? Você pode dizer, depois de tudo que eu te expliquei, ok, eu vou esperar até 15 de maio de 2026 para ver o que acontece. E aí eu vou te dizer que eu não te ensinei nada nesse vídeo inteiro. Ou você pode dizer, ok, depois de 15 de maio vai ter um influxo de muitas pessoas no mercado se esses juros caírem. Então eu vou aproveitar esse momento que o mercado ainda está bom para quem está comprando e meio ruim para quem está vendendo. E eu vou aproveitar esses incentivos, eu vou aproveitar benefício de closing costs, eu vou aproveitar para negociar meus juros e eu vou me colocar numa posição melhor de negociação
para pegar um deal melhor. A escolha é totalmente sua. E talvez você vai dizer, não, eu tenho tanta coisa para fazer e deixar certo pro meu pré-approval que não vai dar tempo de eu ficar pronto antes de maio de 2026. Mas não se preocupe, isso não quer dizer que você não pode comprar depois disso. Outras oportunidades vão existir. Em todos os mercados que a gente trabalha, existem oportunidades. Você só tem que saber identificar e você tem que ter pessoas que vão te guiar nessas oportunidades. Existem, inclusive, mercados que era totalmente aceito você pagar demais na casa. Eu paguei 100 mil a mais na minha primeira casa. E hoje ela vale mais do que eu paguei a mais nela. Por que que eu fiz isso? Era a única forma de eu pegar minha casa. A minha casa teve 23 ofertas altamente competitivas. E eu queria a casa porque eu vi muito potencial nela. Então, não quer dizer que pagar mais é uma coisa ruim. Pagar mais é ruim se você estiver no mercado errado. Se você estiver no mercado de 2025 e você está pagando mais num produto que está parado lá, sem interesse de ninguém, você está fazendo a negociação errada. Então, eu preciso entender todo o mercado? Não, você precisa ter alguém que te guie. Mas você tem que ter consciência de mercado para poder agir no momento que você estiver pronto. Porque lembre-se, a hora de comprar real estate é quando você está pronto para comprar real estate. Não existe outro momento. Não existe o ontem já passou, o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Só existe o agora. Eu vou largar mais uma dica para vocês aqui no final, que eu sei que essa pulga tá atrás da orelha de muitas pessoas, que é a questão da imigração. E eu tenho vários clientes que me ligam e dizem, Desirê, eu não vou comprar mais, porque se a imigração me pegar, o que acontece, tudo. E tem essa informação muito errada de que as pessoas perdem a sua propriedade se forem deportados. De novo, a gente não mora em Cuba. A gente mora nos Estados Unidos, um país capitalista. Um país que te permite, sem Social Security, abrir empresa e gerar renda e pagar imposto. Então, vocês têm que analisar onde vocês estão. Devo comprar, a la louca, de qualquer jeito, só comprar e deixa assim? Não. Você tem que comprar da forma correta e fazer as documentações corretas. Existem 2 documentos que podem te proteger. Um pouco mais fraco que o outro, dependendo da forma que ele é feito. Um é chamado de Power of Attorney. Isso aqui é um documento que vocês vão deixar para uma pessoa de confiança que possa assinar para vocês no caso de sua ausência. Na hora que vocês forem comprar a casa, vocês vão ter uma conversa com o advogado que está ajudando vocês, ou entrem em contato com um advogado de real estate se o seu estado não requerido ter um advogado e diz, eu estou comprando uma casa, porém eu quero deixar uma pessoa responsável em caso eu não esteja presente. E essa pessoa vai poder assinar se você decidir vender a casa, mas você também pode manter a casa aqui e ficar enviando renda em dólar para o Brasil. Contrata um property management. Tem várias opções que você pode ainda ter renda passiva vivendo no Brasil em dólar. Não esqueça disso. A outra opção é o trust, que o trust seria mais no caso de vocês terem herdeiros e vocês estejam deixando para os filhos de vocês a casa. Se essa casa, por exemplo, se os filhos de vocês forem americanos e essa casa de qualquer forma vai ficar para eles, o trust talvez seja o melhor instrumento. A gente tem um vídeo no canal sobre o trust, em que momentos que vocês fazem, mas o trust é uma forma de proteger o seu patrimônio também na sua ausência. Os 2 podem ser feitos pelo que a gente chama de State Attorney. E se eu fosse vocês, tendo ou não tendo bens, eu procuraria um State Attorney, porque tem outras coisas que vocês podem se proteger também com o State Attorney. Por exemplo, vocês deixarem um carro, uma conta bancária, uma empresa aberta. Vocês também podem colocar os beneficiários de vocês numa LLC e talvez, se essa propriedade é de investimento, vocês podem colocar ela dentro de uma LLC. Então, tem várias formas de vocês ficarem protegidos e vocês não vão perder os bens se vocês fizerem da forma correta. Você sabe quando que vocês vão perder? Vocês vão perder o imóvel de vocês se vocês forem deportados para o Brasil. Ninguém aqui está cuidando, ninguém aqui está pagando o mortgage de vocês e depois que vocês não pagarem o mortgage de vocês, o banco vai tomar essa casa de vocês e vai mandar
para foreclosure e para leilão. É nesses momentos que vocês vão perder. Então, tenham uma organização, façam os documentos corretos, protejam o que é de vocês e protejam a família de vocês. Deixam tudo certo. Não fique esperando o pior acontecer. Se vocês tiverem planejamento na frente, as chances de uma consequência ruim das coisas são muito menores. Então, se cerquem de pessoas com conhecimento, se cerquem de pessoas que querem ajudar vocês e não querem assustar vocês. Façam as coisas corretas, não deixem para amanhã. Eu sei que a vida aqui é corrida, às vezes a gente tá trabalhando que nem um louco e não para fazer as coisas certas. Pare, protege o que é de vocês e faça as coisas da forma correta. Não espere 3, 4 anos para comprar imóveis por causa de uma coisa dessas. Faça da forma correta, faça protegido. Tenha um plano de saída. Se você é investidor, você deveria entender isso agora. Sempre tenha um plano de saída em qualquer investimento que vocês fazem. O que é um plano de saída? 1. Entender todas as consequências de saída, de vender aquele bem ou aquele investimento. Entender imposto, o que vocês vão ter que pagar. Entender documentação, o que você vai precisar. E entender o que vocês estão investindo e o retorno que vocês vão ter no momento de saída. Então tenham um plano de saída pronto, tenham tudo estruturado, que aí tudo vai ficar mais fácil e mais tranquilo. Meu nome é Desirê, eu ajudo brasileiros a se tornarem investidores em real estate nos Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos e eu vou estar aqui no próximo. Não esquece de ativar o sininho também.